Eu não sou desses que acreditam em história de fantasma. Já vivi muita coisa ruim para perder tempo com lenda de cemitério ou espírito penando. Mas tem umas coisas que... Bem, você vai ouvir. Vai rir, vai achar que é mentira e no fim vai ficar olhando para trás quando estiver sozinho à noite. Porque tem coisas que acontecem e que você não explica, só sente. Conheci um cara chamado Zé, morador de rua, meio perdido no mundo, mas com um jeito tranquilo, quase calmo demais para quem não tinha nada. Ele era daqueles que sabia o nome de quase todo morador da cidade, sempre com um cigarro apagado na boca e uma risada meio rouca que vinha do fundo da alma. Zé não tinha endereço, nem família, nem muita vontade de viver pelo jeito. Dormia onde podia, na sarjeta, em banco de praça, às vezes até embaixo das marquises. Mas uma noite, ele resolveu que precisava de um lugar melhor para dormir, um lugar mais quieto. E assim ele foi parar no cemitério municipal, aquele que ninguém mais visitava. Cercado por árvores retorcidas, lápides quebradas e um silêncio que dava medo até no cachorro. Ele achou que aquele seria o melhor abrigo para o que ele precisava. Descanso, paz, um pouco de silêncio longe do barulho da cidade. Montou sua cama perto de uma lápide antiga, meio esquecida, com o nome quase apagado. Dormiu ali. A primeira noite foi fria, mas calma. Sem barulho, sem movimento, só o vento passando nas folhas secas. A lua iluminava aquela sepultura como se fosse um holofote, meio grotesco, meio hipnótico. Na segunda noite, as coisas começaram a ficar estranhas. Zé dizia que ouviu sussurros, vozes baixas, quase imperceptíveis. Não sabia se era o vento ou se tinha alguém ali junto com ele. Quando ele virou a cabeça, jurava ter visto uma sombra parada, muito quieta, com os olhos brilhando na escuridão. Ele tentou rir disso, fazer piada para si mesmo. "Tá ficando doido, Zé", dizia baixinho, batendo a mão no joelho. Mas a sensação de estar sendo observado crescia a cada hora, como um peso sufocante no peito. Na terceira noite, o cemitério parecia vivo. O vento trouxe cheiros estranhos, de terra molhada, de ferro oxidado e algo que não tinha nome, um cheiro que fazia o estômago revirar. Zé tentava dormir, mas sentia que a lápide próxima pulsava como se tivesse um coração batendo ali dentro. Foi quando ele ouviu o primeiro som claro, um arranhar, como se unhas riscando a pedra, tão perto que parecia que iam atravessar a sepultura e pegar ele. Ele levantou o olhar, os olhos vagando pela escuridão até que viu um vulto, escuro, alto, quase etéreo, parado em pé, bem ao lado da lápide. Não tinha rosto, ou tinha um que ninguém queria ver, só um vazio preto que engolia tudo. Zé congelou, e o vulto levantou a mão apontando para a lápide, como se dissesse: "Você está no meu lugar." Zé tentou falar, tentou fugir, mas a voz não saía. O vulto começou a andar devagar, e onde ele passava, as folhas secas não mexiam. O ar congelava. Na manhã seguinte, encontraram Zé sentado no chão, sujo, pálido, tremendo, olhando fixo para a lápide. Não disse palavra. Apenas escreveu com o dedo na terra molhada. Ele não gosta de visitas. Dias depois, Zé desapareceu. Ninguém sabe para onde foi. A lápide foi aberta, uma cova rasa, vazia, mas com sinais de que algo tinha sido removido com pressa. A cidade cochichava que aquele túmulo tinha um dono que não aceitava companhia e que o cemitério guardava segredos que ninguém devia procurar. Alguns moradores dizem que ouviram risadas roucas nas noites de neblina vindas do cemitério. Outros juram ter visto uma figura sem rosto andando entre as sepulturas, procurando alguém para tirar dali. E se você um dia estiver passando por lá, cuidado para não se sentar perto daquela lápide, porque tem lugares que não são para vivos e tem mortos que não querem dividir seu descanso. Depois que Zé sumiu, a cidade nunca mais foi a mesma. Aquele cemitério, antes esquecido e sem graça, virou um lugar de pesadelos sussurrados. Moradores evitavam passar perto e crianças cochichavam que à noite o cemitério respirava, como se tivesse vida própria. Eu, que não sou de me meter em encrenca, fiquei curioso demais. A curiosidade é uma coisa estranha, né?
Parece que quanto mais a gente tenta ignorar, mais ela bate na porta da mente gritando para entrar. Então, decidi investigar. Na primeira noite que fui lá, o vento já não parecia apenas vento. Era uma voz, sussurrando nomes de pessoas que dias depois estavam mortas. Não vou mentir, senti um arrepio tão grande que a espinha parecia querer se transformar numa escada e sair pela minha nuca. Levei um gravador porque não sou o louco de ir sozinho no escuro, sem provas. Mas o que captei não saiu nem no melhor estúdio de som de terror. Eram vozes baixas, murmuradas, um misto de desespero e zombaria, misturadas com risadinhas secas, quase humanas, quase inumanas. O mais estranho? O rádio velho que encontrei jogado perto da capela do cemitério estava ligado. Não tinha ninguém por perto. E o rádio só transmitia uma estação que ninguém conseguia captar na cidade, só ele. As vozes no rádio falavam nomes, datas de morte e riam. Riam como se soubessem que ninguém poderia fugir. Fui ficando obcecado. Voltei noite após noite e cada vez sentia a presença mais perto, mais pesada. Os nomes sussurrados mudavam e eu sentia que estava na lista. Em certo ponto, minha cabeça não aguentou mais. Comecei a sonhar com o cemitério, mas os túmulos estavam de cabeça para baixo e as lápides cantavam melodias distorcidas enquanto sombras dançavam em volta. No sonho, eu estava preso ali, sendo empurrado para dentro da terra como um caixão. Mas não era só sonho, era aviso. Uma noite, enquanto eu tentava fugir daquele lugar, ouvi uma risada, não aquela risada qualquer, mas uma que atravessava a alma, que arrancava o pouco de sanidade que você tem e fazia cócegas no seu medo mais profundo. Olhei para trás e vi o vulto, a mesma figura sem rosto que Zé viu. Só que dessa vez, ele falou: "Você ouviu, você sabe, agora é a sua vez." Tentei correr, mas minhas pernas não respondiam. A risada crescia, preenchendo tudo ao meu redor, e o rádio começou a chiar, soltando palavras desconexas, como se tentasse alertar e amaldiçoar ao mesmo tempo. Desde aquela noite, minha vida virou um pesadelo ambulante. Sempre que fecho os olhos, escuto o rádio sussurrando nomes e sinto aquele vulto me seguindo, esperando que eu também durma no túmulo errado. Eu poderia acabar aqui dizendo que é só lenda, que tudo foi invenção da minha cabeça cansada, mas, se você está ouvindo isso, saiba que a rádio continua ligada e a próxima transmissão pode ser seu nome. Então, meu conselho, se um dia ouvir um velho rádio numa noite de tempestade, com vozes falando nomes que você conhece e datas que você teme, corra. Não se sente perto de túmulos estranhos e nunca, jamais, durma no túmulo errado. Se essa história te arrepiou, imagina as próximas. Se inscreva agora e ative o sininho antes que alguém te visite do lado errado da sepultura.